Olá! Esperamos que você esteja bem. Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar sua leitura e vencer a procrastinação, clicando nos links que estão na descrição. Um clássico moderno, o romance distópico de Aldous Huxley é indispensável para quem busca leituras sobre autoritarismo, manipulação genética, ficção especulativa e outros temas que, embora tenham surgido com força durante a primeira metade do século XX, se tornam cada dia mais atuais. Em uma sociedade organizada segundo princípios estritamente científicos, o psicólogo Bernard Marx sente-se inadequado quando se compara aos outros seres de sua casta. Ao descobrir uma reserva histórica que preserva costumes de uma sociedade anterior muito semelhante à do leitor, Bernard vai perceber as diferenças entre esta civilização e a sua, e a partir de um sentimento de inconformismo ele desafiará o mundo. A história de Bernard se passa em um ambiente em que a literatura, a música e o cinema só têm a função de solidificar a alienação, um universo que louva o avanço da técnica, a produção em série, a uniformidade contra a diversidade. Sobre o autor, Aldous Huxley. Aldous Leonard Huxley, nascido em Godalming, no dia 26 de julho de 1894, foi um escritor inglês e um dos mais proeminentes membros da família Huxley. Mais conhecido pelo seu romance Admirável Mundo Novo, Huxley também editou a revista Oxford Poetry e publicou contos, poesias, literatura de viagem e guiões de filmes. Passou a última parte de sua vida nos Estados Unidos, vivendo em Los Angeles de 1937 até sua morte, em 1963. No final de sua vida, Huxley foi amplamente reconhecido como um dos principais intelectuais de sua época. Ele foi nomeado para o Prêmio Nobel de Literatura 7 vezes e foi eleito companheiro de literatura pela Royal Society of Literature em 1962. Huxley era humanista e pacifista. Ele cresceu interessado no misticismo filosófico e universalismo, abordando esses temas com obras como A Filosofia Perene, de 1945, que ilustra semelhanças entre misticismo ocidental e oriental, e As Portas da Percepção, de 1954, que interpreta sua própria experiência psicodélica como mescalina. Sobre o livro Admirável Mundo Novo. Em 1932, Aldous Huxley dava vida ao que seria um dos livros mais influentes da história da literatura distópica. Em seu Admirável Mundo Novo, Huxley foi capaz de tecer finamente todas as suas críticas possíveis à sua época, e não só isso, foi capaz também de fazer muitas previsões em função do rumo político e do progresso da ciência. Na sociedade imaginada por Huxley, erigida sobre o lema comunidade, identidade, estabilidade, as pessoas não são mais concebidas de forma natural, pois agora são produzidas em massa em laboratórios, como numa linha de produção. E a massa é muito mais importante que o indivíduo. Um tipo de sociedade homogênea, que despreza o individualismo, que viria a ser muito bem abordada e criticada, com conceitos intercambiáveis de sociedade de massas e indústria cultural, teorizada e desenvolvida pelos sociólogos Theodor Adorno e Max Horkheimer, ambos expoentes da célebre Escola de Frankfurt. Não é à toa que muitos professores de sociologia e mesmo de psicologia social abordem a obra em sala de aula. Nesse tipo de sociedade, os interesses dos indivíduos são produzidos em larga escala, e o consumo desenfreado é estimulado. Entretanto, Huxley vai um pouco além e hipotetiza um mundo onde, para que enfim a felicidade final fosse alcançada, os indivíduos tivessem que abrir mão do seu livre-arbítrio. Já nos primeiros capítulos, por exemplo, o autor nos dá um banho de água fria ao tratar como normal um novo sistema de produção de pessoas. Sim, produção, pois é exatamente isso que é feito.
Os indivíduos são pré-determinados biologicamente e psicologicamente condicionados a adotarem padrão e perspectiva de vida, que entre em conformidade com as leis e normas sociais da época. Normas e leis que estão muito distantes do que temos como padrão ético, moral e religioso hoje. Por exemplo, o amor e a monogamia estão terminantemente proibidos, pois levaria os indivíduos a experimentarem sentimentos violentos, e pessoas nesse estado facilmente cairiam em instabilidade e ameaçariam o bem-estar social. É por isso que cada um pertence a todos, evidenciando que a sexualidade é liberada a ponto de o padrão normal ser uma mulher dormir com vários homens e nunca se apegar a apenas um, pois seria indecoroso. E quando o indivíduo consegue fugir a todo esse controle social? Para esses casos, existe o soma. Uma droga alucinógena que, como dito por um dos personagens, une todas as qualidades do cristianismo e do álcool, mas sem seus prejuízos. Basta meio grama de soma para que o indivíduo deixe de se estressar e entre num torpor maravilhoso onde os pensamentos ruins jamais podem alcançá-lo. Conclusão. Muitas das previsões de Huxley vieram a ser confirmadas anos mais tarde, como a tecnologia reprodutiva, as supostas técnicas de aprendizado durante o sono e a manipulação pelo condicionamento psicológico. Ao lado de obras como Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, e 1984, de George Orwell, ambas com vídeo no canal, deixaremos os links na descrição, que criticavam os governos totalitários de esquerda e de direita. Admirável Mundo Novo figura na lista dos livros mais relevantes e influentes de todos os tempos. O clássico de Huxley não é somente um hábil exercício de futurismo ou de ficção científica, mas um olhar acerca do autoritarismo no mundo desde que o livro foi publicado em 1932, e que continua a nos assombrar. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro, Admirável Mundo Novo? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, adquira o livro clicando no link da descrição.